Graça e paz! Eu sou a Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, a filha da Elines. E é com muito prazer que nós apresentamos hoje o Commoncast. Hoje nós viemos falar a respeito de um assunto bem interessante. Há um tempo atrás a gente ouvia um termo que isso não era muito assunto para mulher. Então nós decidimos trazer uma mulher para falar a respeito disso. E com toda a propriedade, nós trazemos hoje para vocês e para nós a pastora Josiane Morgilli. É isso? Isso. A gente sempre brinca porque todas as pessoas que vêm aqui, quando tem um nome diferente, a gente fala errado. É. Aí para não, mas ela conseguiu me falar certinho. Certinho. Mas pastora, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço. Nós que agradecemos ao Senhor pela sua vida, Amém. né? Por responder tão carinhosamente ao nosso convite. Amém. E que essa noite seja um marco para a nossa vida, para a vida daqueles que vão assistir. Amém. Né? Assim creio também. Amém. Então, vamos começar, Mariana? Nossa primeira pergunta é: quem é a Josiane? Nossa! E agora? Eu não sou muito boa para falar de mim mesmo, assim, né? Mas, conforme o tempo passa, os anos vai passando, nós vamos nos achando a nossa identidade, né? Em Sim. Cristo. Sim. E hoje eu digo que antes de qualquer coisa, eu sou mãe, né? Então, assim, vocês chamaram uma teóloga, mas que eu trago assim mesmo. O mais forte em mim que eu vejo é mãe. Glória a Deus. Me identifico. É. Mas conta para nós, podemos chamar de Josi? Pode? Josi, conta para nós uma qualidade da Josi. Uma qualidade? Eu acho que eu sou muito centrada, né? Centrada, às vezes, não em determinado assunto, mas eu acho assim, eu penso muito hoje antes de tomar uma ação, uma decisão. Eu acho que eu sou centrada. Sim. E um defeito da Josi? Eu sou muito imediatista. E isso me leva a alguns picos de impaciência. É mais fácil falar o defeito do que qualidade, né? E não sei se isso é bom, mas eu acho que é bom. Eu acho que eu quero muito... Assim, já fui pior. Não de cobrar o outro, mas de querer que fosse mais rápido, assim, né? E uma pessoa que você quer muito, assim, na hora, te leva a um grau de impaciência muito grande. E aí é difícil, porque aí a maneira com que o Senhor nos lapida nesse defeito é exatamente criando situações para que você venha a manifestar paciência. Não é fácil, né? É aquele ditado que diz, não peça paciência, né? Porque sim, é verdade. eu acredito que seja esse. Meu maior defeito é imediatista. Eu sou muito... Tem que ser para mim e não dá certo, não. E me diz uma coisa, como foi o seu encontro com Jesus? Então, pastora Elines, né? Isso. Eu nasci no que nós cristãos temos por costume de dizer, né? Eu nasci no berço evangélico. Eu nasci na Igreja Pentecostal Deus e Amor, com a minha mãe. Cresci, assim, até minha pré-adolescência, que eu me recordo lá. Depois, fui para a Assembleia de Deus e não saí mais. Então, assim, mas eu acredito que o meu encontro com Cristo mesmo tenha sido na minha adolescência, né? Porque na infância você conhece Deus de ouvir, de absorver através de experiências dos pais, né? Mas o meu encontro mesmo com o Senhor foi na minha adolescência. Acredito que com uns 12 anos, 11, 12 anos, quando eu comecei a pedir dons, muitas das vezes sem saber o que é que eu estava pedindo, mas eu acredito que meu encontro com o Senhor mesmo foi na minha adolescência, aos 12, 13 anos. Entendi. Mas aconteceu algum fato diferente? Eu acredito que foi... Bom, nós somos cristãs, né? Sim. E eu acredito que tenha sido numa vigília. Uma vigília num lugar muito simples. Eu me recordo que era numa chácara bem retirada. A igreja que eu estava frequentando na época era muito simples também. Jovem simples, um lugar simples. Uma líder, dá vontade de chorar, uma líder da mocidade muito usada por Deus, tremendamente. E eu acredito que foi naquela vigília. Foi naquela vigília. Eu me lembro de ter ouvido a voz do Senhor assim nitidamente.
me chamando como profeta. Então, eu acredito que foi o impacto maior da minha vida foi naquela vigília. É até interessante porque quando você diz numa vigília, no lugar simples, eu também tenho uma experiência assim. Quando eu comecei a namorar, e na época nós começamos a passar uma perseguição dentro da igreja. E uma das provas que minha mãe pediu para Deus era que se o Senhor tivesse nesse namoro, que era meu e do meu esposo, que nós estávamos indo para uma vigília de carnaval. Nossa. E que se o Senhor tivesse nesse relacionamento, que o Senhor batizasse um de nós. Que tremendo. E nós fomos para a vigília e o Senhor batizou nós dois. Que tremendo. Então, assim, quando você começou a contar, parece que eu me via. Uhum. Lá em São Joaquim da Barra, era uma casa com muita terra, muita simplicidade, mas cheia da presença de Deus. Eu estou sentindo ele aqui agora. Inclusive, a gente retorna, né? Sim. A gente retorna a nossa memória. Assim, a senhora também estava falando um lugar cheio de terra também, era um lugar cheio de terra. Eu me recordo que a sala era muito simples, né? Os irmãos jovens de joelhos, e eu digo assim, a senhora falando, eu me recordo, eu sou tímida, não parece, mas eu sou. Ministro a palavra do Senhor, dou aula, mas assim, eu mesmo, eu sou tímida. E eu me recordo que eu tinha uma dificuldade muito grande de conversar, de olhar no olho, de responder, né? E eu me recordo que eu me lembro o lugar que eu estava no cantinho da sala, ajoelhada assim, no último, com a boca no pó mesmo, igual o crente diz, né? Sim. E eu me recordo de ouvir a voz do Senhor e o Senhor dizer para mim, você não pediu? Então agora você recebe. E eu me recordo que com 12 anos, né? Ali naquela oração, o Senhor, por misericórdia e graça, me usou para outros jovens serem batizados com o Espírito Santo. Então aquilo ficou marcado no meu coração para o resto da vida. E eu nunca mais fui a mesma, né? Glória a Deus. Então, assim, a senhora falando lugar simples também, Sim. Era um lugar muito simples. E eu acredito que isso mexa muito com a gente, porque sem nenhum tipo de dificuldade em dizer, hoje nós não encontramos mais essas vigílias. Sim. Né? Então, a vigília que eu me recordo é vigília de oração mesmo, né? De 1, 2 corinhos, hinos, mas já de joelhos, né? Eu cresci a minha adolescência inteira até 19 anos, era monte de violão, de 8 quilômetros para ir, voltar a pé, mocidade inteira cantando no caminho, voltando no caminho, cantando com violão na mão, debaixo de chuva, ver graveta acender, porque nós somos pentecostais, nós cremos nisso. Totalmente. Né? Então, assim, era ver o Senhor mesmo de perto, era buscar o Senhor mesmo de perto, né? Eu sempre penso, e a gente fala assim muito, que a gente queria Deus e os seus sinais. Isso. Porque hoje a gente tem visto uma geração, e não é só uma geração que nasceu agora. Não. Nós temos visto pessoas que se perderam no tempo e hoje elas só querem os sinais. Né? Se o Senhor estiver aqui, então o Senhor vai fazer. Se o Senhor estiver, então o Senhor vai curar. Então, né? E eu acho que marca muito aquela canção que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Exato. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Inclusive, pastor Elines, esses dias eu estava lembrando de perguntas de alunos, né? Eu acredito que daqui a pouco a senhora vai entrar nessa área de teologia, de aula de teologia. E tem uma pergunta recorrente de jovens, principalmente jovens que estão entrando agora no terreno acadêmico, essa questão de bater de frente com os ateus, com as perguntas dos ateus. Sim. Se Deus existe, então por que isso? Então por que aquilo? E aí os jovens ficam nessa ânsia de responder e ter provas. E o Senhor não encontro nenhum versículo bíblico dele se autoproclamando, assim, né? De uma maneira assim, que ele tem essa necessidade de comprovar que ele existe. Coisa. Exatamente. Não, se você me perguntar se Deus existe, o porquê isso, e eu não acredito, é mais fácil. Né? Você precisa de mais provas para me provar que ele não existe do que eu de provas para te provar que ele existe. Né? Tem um livro que é muito tremendo e está escrito assim, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Você precisa ter mais fé para você ser ateu do que para você ser cristão, para você crer em Deus, né? E dizer que ele existe, e ele existe e pronto, acabou. Né? Então, esse povo hoje, eu acredito que essa geração que está se levantando, a preocupação maior é de ver sinais, não para ter uma experiência com Deus, mas para provar a existência de Deus. Ele nunca precisou. Ele é e acabou.
Inclusive, até foi um ponto que nós conversamos um tempo atrás, estávamos conversando em casa, e eu entrei num determinado site e dizia assim, defensores do Evangelho. Eu entendi qual era a colocação, mas eu falei assim, quando foi que Deus precisou que alguém o defendesse? Exato. Né? Eu entendo, eu não estou julgando, eu só pensei a respeito, foi só um pensamento, uma linha que eu puxei para pensar. Falei, quando né, que o Senhor Exato. precisa de nós nesse sentido, de que a gente prove quem Que Ele não. é, né, que a gente vá, que a nossa palavra vai ter algum valor. Nós ouvimos durante a vida inteira dentro da igreja, a Bíblia é feita de papel, foi feita por homem comedor de arroz e feijão. E eu era ainda muito jovem, muito criança mesmo, nem jovem, eu era muito criança. E uma vez eu fiquei pensando nisso. E eu falei, gente, mas quem somos nós para ler alguma coisa, ainda que não fosse, né? Ainda que o contexto fosse exatamente esse, feito por mãos de homens que erram, que essa é a conotação deles. Mas que ponto que nós chegamos que nós temos essa intimidade para pegar alguma coisa direto na mão de Deus? Exato. Então, sempre vai ser através dos homens. Exato. Né? Sempre vai ser por meio dos homens, claro que vindo do Espírito Santo, mas nós não estamos ainda nesse poder de pegar alguma coisa direto do céu. Não. Né? Então, assim, eu penso que as pessoas se perdem muito e perdem muito tempo. Inclusive, uma das pautas é sobre o saudosismo. Né, que eu queria muito que a gente tocasse nesse assunto. Por quê? Porque as pessoas, assim, e essa é a maior dificuldade que a gente encontra com pessoas que se desviaram. Sim. Né? Desviar é o termo usado para a pessoa que frequenta a igreja e para por um período, e quando ela volta, ela tem uma igreja na memória. Ela tem um contexto na memória, e ela quer viver aquilo de volta. Exato. E ela não se encaixa mais em igreja nenhuma. Sim. Né? E até esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e ela falou, olha, eu tenho saudade. Eu falei, eu também tenho. Mas nem a igreja que a gente congregava naquela época não é mais assim. Não é mais a Porque as mesma. pessoas são outras. Os Certo. tempos são outros, as coisas não acontecem. Teve a chegada da internet para nós. Já existia? Sim, mas chegou para nós. Então, não tem mais como a gente viver nesse saudosismo. Né? A gente se recorda de vigílias, a gente se recorda de cultos. Sim. Eu lembro que tinha vigílias na igreja que começava às 10 e as mães vinham com um colchãozinho preparado para as crianças dormirem a noite inteira. E eram vigílias de vigílias mesmo. Sim. Às vezes eram 2 vigílias, eram 2 períodos de 3 horas. Sim. Né? Hoje, se você faz uma vigília com mais de 1h30, metade levanta e vai embora. E não é questão de que o povo não tem mais fé, o povo tem mais fé. É só questão de que as pessoas não têm, parece que, mais a mesma intensidade de busca. Exatamente. Né? E é um período que a gente percebe que as pessoas têm se perdido. Exato. A gente quer muito a resposta. A gente quer ser a resposta para o mundo, a gente quer dar a resposta para as pessoas. Às vezes o Senhor fala conosco, eu tenho um propósito contigo, eu tenho uma obra. Mas o que o Senhor tem? Eu nem me importo mais com isso. Sempre eu brinco quando alguém me pergunta isso, eu falo, diz, eis-me aqui. Acabou. Né? Diz, eis-me aqui, se coloca à disposição, porque tem coisas que o Senhor, aliás, muitas das coisas o Senhor não depende da nossa fé. Não depende da nossa crença. Que bom, né? Louvado seja Deus. Exatamente. Essa é a grande glória. Não depende nada de nós, é tudo sobre Ele. A senhora está falando, e eu estou me lembrando de uma conversa que eu tive ontem com meu esposo, que nós conversamos muito sobre versos bíblicos, né? Louvado seja Deus por isso. E aí ele me fez uma pergunta a respeito daquela passagem que fala sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E eu passei para ele a resposta que já estava pronta, não que me faltava interesse em responder, mas assim algo que já estava pronto na minha mente, né? E ele disse, não é ter a fé como um grão de mostarda, é assemelhando a fé como um grão que vai crescendo e vai brotando e traz um fruto. Não é algo estagnado, né? Não é algo parado. E essa deve ser a nossa resposta ao chamado do Senhor. Sim. Né? Não é algo já pronto, algo que você já sabe aonde vai dar. Não é algo contínuo, é algo que vai crescendo, né? Algo que vai sendo revelado através do tempo. E voltando ao assunto das vigílias, igual a senhora disse,
o que nós percebemos hoje, de uma maneira bem clara, é a motivação. Eu Sim. vejo isso. Né? É a motivação. Sim. E não querendo trazer polêmica nenhuma, mas, infelizmente, já trazendo, hoje o que nós conhecemos por vigílias, sempre tem que ter algo que chame a atenção, né? Sim. Ou quem vai cantar, quem vai pregar. Né? Esse período que a senhora disse de oração era oração e busca, Era oração e busca. oração e busca, só. Né? Aqueles minutos que nós levantávamos da oração era para adorar e só adorar e voltava a orar e acabou. Hoje, para você falar, colocar vigília, você tem que colocar no cartaz quem que é o pregador, quem que é o cantor. Né? Pouco se fala sobre busca, sobre entrega, sobre a real motivação que é buscar o Senhor. É ter um encontro, é conhecê-lo, né? É ele se revelar. Sim. É acontecer como diz no Salmos 25. Né? Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É para aqueles que o buscam. Né? Então, assim, ele se revela a esses. Né? A intimidade dele, esse íntimo é sobre o seu próprio coração, sobre quem ele é. Ele não vai se revelar numa busca rasa, numa oração rasa ou dotada de pouco querer, né? A intenção rasa. Eu acredito que é o que a senhora está falando sobre saudosismo, o que me vem na memória é isso mesmo. Sim. Nós vamos orar. Quem que vai estar? O Espírito Santo já é o bastante. Com certeza. Né? A senhora falou, eu sei que ainda também não está na hora disso, mas a senhora pediu para trazermos algo que... Sim. Né, objetos com valor Valor emocional. emocional. E eu trouxe 2, não consegui encontrar um terceiro, mas são os mesmos. É uma Bíblia que era da minha mãe, né? E uma Bíblia que eu ganhei agora no chá de bebê para o meu bebê. Né? Então, assim, são 2 Bíblias que me trazem um valor emocional muito grande, mas que me remete ao legado. Sim. Né? Então, assim, falando sobre busca, eu me recordo quando, às vezes, acontecia algum culto e a minha mãe chegava e eu dizia para ela assim, quem pregou? E eu com 9, 10 anos, eu falava, mãe, quem pregou? Porque eu não tinha ido. Ela dizia, o Espírito Santo, Josiane. É disso, né? Ou antes dela sair para ir para a igreja, e eu dizia, onde a senhora vai pregar? E ela dizia, o Espírito Santo, Josiane. Era sempre as mesmas respostas. E aí, às vezes, eu fico me perguntando, quando é que isso acabou? Porque não acabou. Para a verdadeira igreja, não acabou. Sim. E compete a nós, né, levarmos isso. É por isso que eu trouxe a Bíblia do John, do bebê que ainda não nasceu, né? Eu quero passar o que eu recebi dessa para esse. Oh, glória a Né? Deus. Para esse. Então, assim, são gerações diferentes. Minha mãe não está mais aqui para ele ouvir dela. Mas o que eu disse desde o começo, para mim, hoje, a maior responsabilidade é ser mãe, porque a maior dificuldade é você ser o exemplo, é você ensinar sem você precisar falar. E minha mãe me ensinou muito sem precisar falar, porque minha mãe falava pouco. Quando ela estava falando muito, que ela não estava muito boa. O normal dela era quieta. Mas é isso mesmo. E é interessante porque, assim, minha mãe é viva, graças a Deus, pastora ainda, em exercício, e espero que por muitos anos assim. Mas uma das lembranças que eu sempre tenho era, de vez em quando apareciam umas irmãs assim, aliás, nem crente eram, batia na porta e falava assim, aqui que mora uma irmã Helena? Uma irmã Helena. Aí a gente falava, é aqui mesmo. E ela também costurava, falava, a senhora precisa de costura? Ela falou, não, eu vim aqui para ela orar por mim. Então, esse sempre foi um legado que eu sempre quis que os meus filhos conseguissem enxergar em mim. De uma mulher, porque a minha mãe até hoje, tudo que você liga para ela e fala, mãe, eu estou preocupada. Ela fala assim, vamos orar? Filha, vamos orar. Meu Deus. Né? O que for de Deus vai acontecer. Se Deus não tiver nisso, para Ele tirar essa ansiedade do teu coração, se acalma, tudo no tempo certo. Então, assim, todas as palavras dela sempre é voltada na oração. E é uma coisa que eu sempre fiz muita questão. Meu pai é pastor, trabalhou muitos anos também como padeiro. E esse dia eu estava pensando nisso, já um tempo atrás. Eu falei, meu pai, a nossa família sempre ficava esperando ele chegar para ele fazer o pão. Esperava para ele chegar e fazer a tapioca. Para ele chegar e fazer o cuscuz nordestino. E eu comecei a pensar, falei, gente, o dia que o Senhor chamar meu pai, nunca mais nós vamos comer um pão que preste. Eita. Nunca mais nós vamos comer um cuscuz gostoso. Por quê? Porque nós usamos do dom dele uma vida inteira, mas ninguém se interessou em aprender com ele o que ele tem feito. Meu Você Deus. espera por ele.
Todo mundo, a família inteira. E eu comecei a colocar isso no meu coração. Eu falei, não que eu espere pela morte. Pelo contrário. Mas o legado é isso. Eu acredito que é você aprender com. Né? E 2 anos atrás eu perdi a minha irmã, na época do Covid, ela faleceu. E uma palavra que veio muito forte ao meu coração foi um testemunho da Cassiane, inclusive em um podcast, ela falando assim, que o legado do pai dela, quando ele faleceu, acho que foi o pai, né? Não lembro se foi o pai, não, foi o pai. E ela falou assim, ó, ele não morreu, porque eu sou a continuação dele. Está vivo em mim. Muito forte né? isso, né? Então, é disso que eu estou Sim. falando, sabe? Assim, ó, até que ponto que esse Jesus, que esses tempos de oração, que essas vidas, que o amor pela igreja... Teve épocas do meu pai estar desanimado na fé e minha mãe falava assim, não, eu vou para o culto do mesmo jeito. Aí a gente perguntava assim, nossa, mas é muito longe, a senhora vai? Vou, minha filha, antes de eu conhecer depois já era crente. Nossa. Eu não dependo de ninguém para ser crente. Eu vou para a casa do Senhor, o prazer da minha vida é estar na casa do Senhor. E hoje a gente continua, depois de tantos anos, ela permanece do mesmo jeito. Está lá costurando o vestido de casamento, e eu falei, mãe, por que eu... Não, porque amanhã tem culto, e eu preciso parar, e eu vou para o culto, e quando eu voltar eu termino. Dormiu 5 da manhã. A prioridade dela continua a mesma. Continua a né? mesma. Então, eu acho que a maior dificuldade para nós é passar essa responsabilidade e esse legado de constância. Sim. Não como ser humano, porque somos falhos. Um dia a gente não está bem, outro dia a gente está. Mas eu Essa falo é a assim, palavra, né? Mas Constância. constância. Sabe? Então, eu olho muito para a vida dos meus pais. Eu espero em Deus que um dia meus filhos possam enxergar isso em mim. E meus netos nos meus filhos, e meus bisnetos nos meus netos. E isso vai passando de geração em geração. Né? Hoje é meu pedido também. Alguns anos atrás não diria que não diria exatamente isso, mas hoje também a minha preocupação é essa, né? Ser um exemplo, não sei quanto tempo de vida nós temos, mas né, vai lembrar de mim como? Exatamente. Porque eu tenho uma lembrança da minha mãe. Talvez não seja a mesma que os meus irmãos tenham, mas eu tenho a minha. E aí eu fico olhando, né, para cada um desses. Minha tribo é grande e eu fico pensando, falo, né, como será que eu vou ser lembrada? Pastora, você nasceu aqui em Rio Preto? Não, eu sou de Catanduva. Ah, de Catanduva. Sou de Catanduva. E já mora aqui há quanto tempo? 2 anos, vai fazer 2 anos. Não, é recente. É recente, faz 2 anos. Viemos para cá por causa de trabalho. Aí já chegamos, já ingressamos para pastorear uma igreja, né? Meu esposo é pastor na congregação de Madureira do Vetorazo. 2 anos. Meu Deus, que bênção. Faz pouco tempo. E conta para nós, já está grávida, quase no finalzinho. Ai, graças a Deus. Mas tem uma menina linda que a gente viu lá na igreja e ficamos namorando ela. Angelina? Nós ficamos apaixonadas. Não sei nem o nome, mas eu sei quem é. Se soltar ela, eu acho. Primeiro porque a gente tem paixão por neném. Uhum. E a gente chegou lá na porta, né? Aí eu falei, tio, quem é aquela bebê linda? Aí ele falou assim, a irmã tá bem na frente, a gente não vai ver, que a gente senta sempre ali atrás. Aí, no final, eu falei, meu Deus, que barrigão! Assusta, porque ela andando aí, viu quem tá indo atrás dela? É aquela barriguda ali. Quantos anos de casada, pastora? 2 anos. 2 anos. É meu segundo casamento, né? E eu tava brincando com ele ontem. Falei que o senhor tem uma pressa tão grande, porque é 2 anos de casamento, 2 bebês. Né? Mas é isso, são 2 anos. Como que vocês se conheceram? Nossa, eu estava ministrando, né, minhas agendas de ministrações, e ele me convidou pelo WhatsApp, pediu o meu contato para outro pastor que era amigo em comum. Hoje ele é pastor, na época não era pastor. E me chamou para ministrar na congregação dele, que ele era vice-presidente do ministério. Eu de Madureira já. E eu fui ministrar no domingo. Na terça-feira, ele me mandou outra mensagem que queria conversar. Eu falei, conversar? Já preguei, já. Tá bom ótimo. demais. Preguei. Aí, eu na minha mente, eu era professora do sobrinho. E eu estava num momento, assim, numa fase que eu estava pensando em mudar de ministério. Eu falei, acho que o abençoado deve ter comentado com ele que eu estou querendo mudar de igreja. Ele está querendo chamar eu para ir para a igreja dele. E aí continuamos a conversa, uma conversa muito saudável, temente a Deus em tudo. Mas ele me chamou para que a gente conversar. E eu lembro que eu estava trabalhando num trabalho que eu rodava turno, era 12 horas durante o dia, na outra semana 12 horas durante a noite. E estava na semana que eu estava trabalhando à noite.
E ele brincou comigo, que ele falou pra mim assim, que eu menti, porque eu falei que eu corria de manhã. Mas não é, porque assim, a gente tem um pouco de temor, né? Assim, não um temor a Deus sempre, mas assim, temor no que as pessoas falam, no que as pessoas iam dizer. Sim. E eu falei pra ele que eu queria conversar com ele perto de que eu conversava com ele, aceitava conversar com ele, mas eu pensei comigo, tem que ser num lugar que tenha muita gente. Eu falei, ó, tem um conjunto esportivo, eu corro de manhã. Mas não é, eu tava assim, olhando pra frente, né? Eu vou começar a correr. Profeticamente. Era uma profecia. Não funcionou, acho que eu não tava muito no espírito na hora de responder a mensagem. E aí, isso foi no dia... nós conversamos no dia 9, marcou pro dia 11. E até hoje, todo dia 11 do mês é o dia do bolo, porque eu não fui. Que dó! Não fui. Eu falei, meu Deus, eu não vou conversar com esse pastor, não. Vou pra casa. E eu tava saindo, tadinho, ele vai ver isso. E eu disse pra ele que eu ia, e eu tava saindo do trabalho, e eu disse pra ele que eu não ia conseguir, tá? Não lembro se era alguma reunião de equipe, alguma coisa assim, que eu trabalhava com jovens, assim, que são recolhidos da rua, era uma casa lá, tipo casa de passagem que eu trabalhava, Entendi. né? Então, tinha dias que tinha terminado o turno e tinha acontecido algum pepino, né, durante a madrugada, e a gente tinha que resolver. E no dia 11, eu dei um bolo nele. Aí ele mandou mensagem, ele fala pra mim que ele já estava na praça me esperando, que ele voltou triste. Aí nós marcamos pro dia 12, mas assim, foi muito rápido. Nós dois assim, fomos muito rápido mesmo. Foi dia 12, dia 11 eu dei o bolo, dia 12 nós conversamos, no dia 12 ele já me pediu em namoro, e eu fui tomada de surpresa, assim, fiquei muito, porque eu não esperava mesmo. Falei, nossa, né? Ele falou, você ministrou no domingo, e eu lembro da frase dele. Ele falou assim, eu estou apaixonado desde domingo, e eu quero orar com você, mas ele disse, a gente já vai orar, a gente já está namorando, e é para namoro para casamento. Então, assim, nós oramos, eu, na minha cabeça, eu estava voltando para casa orando, e ele já estava namorando. Eu, na minha mente, eu estou orando, e nós já estamos namorando. Tá certo. Então, assim, foi bem rápido, poucos meses nós já nos casamos, já encomendei a Angelina. A Angelina nasceu, a Angelina estava com 5 meses, 4 meses, 5 meses. Já encomendei o John também, então tá. Mas foi rápido. de propósito? Não. Os planos do Senhor. O não respondeu bem nada. Não. Não foi. Não foi. Foi surpresa mesmo, mas sou muito grata a Deus. Bem. Muito grata a Deus, né? A gente sabe que tudo que o quanto o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Com certeza. E é isso. Então, tem uma filhinha já na mão, ainda tem o John que está na barriguinha. O John que está na barriga. Mas a Mariana queria fazer uma pergunta. Pergunta da... Não, mas Depois, antes dessa. Uma antes. Ai, Mariana. Não, mas continuando nesse assunto de mãe. Se a senhora pudesse pautar um aspecto dentre vários, ou maior, o que mudou na sua vida ser mãe? Nossa, tudo. Tudo. Muda tudo. Ser mãe muda tudo. Muda exatamente quem você é. Né? Porque eu tenho muitos filhos. Eu tenho uma filha. Eu falo muitos filhos, eu tenho mesmo. Eu tenho uma moça de 17. Eu tenho um menino de 13, uma menina de 6, e a Angelina de 1 ano e 4 meses, e agora o John. E tem um filho gerado no meu coração que eu amo como os outros, né? Que quando eu conheci o meu esposo, ele já tinha o Caio, e muda tudo. Te tira do teu lugar cômodo, te tira do teu comodismo, te faz sentir vergonha de ser egoísta. Então, assim, ser mãe muda tudo. E se não mudar, você não é mãe. Porque existe mãe e mães, né? Essa palavra não cabe a todas as mulheres. Isso é muito triste, mas é uma verdade. Né? Ser mãe, se não mudar a tua essência, quem é você, e muda mesmo, te quebra no meio, sabe? Tem hora que você se pega se perguntando o que é que eu fiz, ou o que é que eu faço, e agora? Né? E eu me lembro que, mais ou menos 1 ano atrás, eu me vi numa situação com a minha filha de 17, que hoje vai fazer 18 em novembro. Ai, meu Deus. Pertinho de você, Mari. Eu faço 18 de dezembro. Acha? Lá. Então a senhora sabe, pastora. A senhora sabe. E eu olhei para ela e nós sempre fomos muito amigas, muito unidas mesmo, né?
E estava acontecendo uma situação, assim, na vida dela, naquele momento, que nós não estávamos mais falando a mesma língua. E, assim, a minha vontade era pegar o olho da Giovana e abrir o olho da Giovana para a Giovana ver o que eu estava vendo. E aquilo estava me desesperando. Mas, assim, me dando um desespero mesmo de eu falar. E ela estava cheia da razão. Ela, sabe? Assim, não de responder, porque nunca nenhum deles me responderam. A Luísa, de 6 anos, ela é meia demais da conta. Eu assim, também às tenho vezes, 6 anos lá em casa. nossa, assim assusta, sabe? Mas eu vejo que não é falta de educação, nem desrespeito, é inteligência, porque ela é tremendamente inteligente. Então, você não vai conseguir dar uma resposta meia boca para a Luísa sem você receber uma pergunta extrema. Sim. E eu me recordo que eu queria que ela tivesse que ela visse o que eu estava vendo, entendesse o que eu estava entendendo, mas ela não estava. E eu me recordo que num momento assim de impaciência, eu disse para ela assim, não, se você não está me ouvindo, eu não sei quem que você vai ouvir. Eu lembro que foi o meu esposo que me chamou para a razão. Então, assim, naquele momento eu desmoronei. E ele disse para mim, vocês nunca foram assim. Você não sabe o que você tem que fazer agora? Agora você tem que se calar e orar. E para uma mãe se calar é terrível, Mariana. Né? Porque é como se nós fôssemos carregadas disso. Você tem que ter resposta para tudo, você tem que ter fala para tudo. E naquele momento eu estava vendo que as minhas palavras não estavam surgindo muito efeito. Então, assim, parece que é algo muito sério, mas não era algo tão assim, terrível. Mas que ela não estava vendo, e eu estava vendo o perigo na frente, e ela não estava enxergando o perigo na frente dela. E isso é muito ruim. Por uma posição de mãe, de pai, de mãe é terrível. Você quer frear os passos. Uhum. E aí você percebe que você já não tem mais aquilo. Então, eu falei, Senhor, eu parei aqui. Daqui para frente o Senhor vai. E eu me lembro que eu tinha a última agenda na gestação da Angelina. Então, assim, meu esposo falou assim, essa é a última agenda, você não consegue mais. E eu fiquei muito grande. E eu saí para ministrar em outra cidade. Eu me recordo que eu fui de ônibus até uma cidade. Naquela cidade, eu ia pegar uma carona com outra pessoa para acabar de chegar no outro lugar que eu ia ministrar. E eu me recordo que nesse período de sair de casa, de ir ministrar, que era um congresso, um encerramento de um congresso em outra cidade, quando terminou o culto, eu peguei o celular e tinha uma resposta. Tinha uma mensagem do meu esposo, e meu esposo falando, você saiu de casa e Deus respondeu. Você vai chegar em casa, você saiu de casa numa aflição, você está retornando e o Senhor já colocou tudo em ordem. Amém. Me recordo que quando eu entrei, abri o portão, ela estava me esperando na porta, ele também. Ela chorando, me abraçou, né? Chorou, assim, tipo assim, mãe, realmente a senhora estava certa, a senhora tinha razão, mas esse período não foi muito tempo não, porque o Senhor viu que eu não ia aguentar muito tempo quieta. Eu fui pro joelho, fui orar e o Senhor respondeu. Então, assim, eu sei que eu alonguei a resposta, mas a tua pergunta é o que é que muda? Muda tudo. Muda tudo. Muda a tua maneira que você responderia se você não fosse mãe. Uhum. E isso é só sendo mãe para entender, porque não tem como explicar. É verdade. Não tem como. Olha, eu penso muito assim, a gente tem uma compreensão muito maior do mundo. E a gente tem um reconhecimento por quem foi a nossa mãe. Exato. Eu acho que o que mais muda é nossa visão a respeito da nossa mãe. Sim. Eu acho que esse é o primeiro impacto. Nossa, agora eu entendi. Por que minha mãe fazia isso? Por que ela falava? Por que ela não... todos os nãos que ela me deu. Não era ruindade, não era maldade, não era preferência pelo outro. Não. Na verdade, era para que eu não caísse. E é aquela frase recorrente de mãe, né? Quando você for mãe, você vai aprender. Exatamente. Exatamente. Não é exatamente isso. Você entende? E ontem eu peguei Aliás, ontem... eu acho que foi ontem que eu mandei um vídeo para o meu marido exatamente falando nesse assunto. Uhum. A Bispa Rúbia, ela é da Fonte da Vida, e ela dizendo, é só um pedacinho de um vídeo, ela falando exatamente sobre isso, sobre os pais que precisam respeitar os filhos. Mas não era no contexto de você obedecê-los, mas você sair do período de culpa para o sentido de responsabilidade. Você vai dizer, eu não concordo, mas eu te respeito, faça. Só que, porém, todavia, entretanto, né? Contudo, a responsabilidade será sua.
não me envolva nisso, porque eu não participo. E são dois lugares muito difíceis para a gente se colocar. Demais. Porque primeiro você quer abraçar o filho e proteger ele do mundo, né? Sim. Esse dia eu comentei que quando meu primeiro filho, que tem um de 25, quando ele nasceu, e eu falava muito, meu filho é o menino mais lindo do mundo. Aí minha mãe fala, minha filha, não fala isso. Eu falei, mãe, no meu mundo ele é. Porque eu criei um mundo para nós dois. Uhum. Então, assim, a gente meio que quer mesmo, não interessa quem não gosta do meu filho, eu gostando. Aí você vai amadurecendo, você vai vendo que não funciona assim. Não funciona. Que não é assim, que pelo contrário, quando você vê alguém torcendo o nariz pro teu filho, quando seu filho é um encrenqueiro, quando seu filho é digamos assim, a má companhia pro filho dos outros. Você reconhecer os defeitos do seu filho. Isso é terrível. Isso é doloroso. Isso é doloroso. E até porque, na maioria das vezes, ele só está replicando comportamentos que são nossos ou da pessoa que nós escolhemos para amar. Sim. Né? Porque você olha o comportamento dos filhos e você fala, o pai dele faz igual. Sim. Né? Ou então o pai fala, nossa, a mãe dele faz igualzinho. Por quê? Porque é real. Mas, pastora, isso também isso é libertador. Sim. Né? E é uma chave que vira. E é por isso que eu disse para Mariana, né? Isso é a resposta daquilo que eu falei para Mariana. Existe mãe e mãe. Sim. Né? Porque eu acho que a pior característica de uma mãe, e essa não é boa, é você fazer de conta que você não vê o defeito do seu filho. E isso se mostra desde pequeno. Não adianta nós dizermos, eu tenho, né, todos os meus filhos, nenhum é igual ao outro, nenhum é igual ao outro. Não adianta. Você pode ter 12, 13 filhos, nenhum vai ser igual ao outro. E quem é mãe, a gente precisa, nós não é que nós não enxergamos, nós enxergamos desde pequeno. Qual que é o defeito, qual que é a inclinação, mãe vê tudo. Mãe vê. Só que eu acho que a pior coisa é que para uma mãe não fazer é ignorar. Então, assim, tá grande, tá com 10, tá com 11 anos, já começou a mostrar os traços, né, talvez de desvio de caráter, muitas das vezes, né, desvio de caráter começa com poucas coisas, com pequenos atos, né, mas você, no começo, você acha bonito, você acha engraçado, né, ou falar, o temperamento, ele é forte, é porque... Tem personalidade forte. E eu ouvi uma frase até muito, é porque ele tem espírito de liderança. Não. Uma criança com 10 anos, que espírito de liderança que uma criança de 10 anos tem? Eu já ouvi. Não, também já. Né? 11 anos, 12 anos, mas ele tá sempre certo, mas o que é isso? Ele grita com o pai, ele grita com Ele a mãe, grita ele com a grita mãe, com todos os não irmãos, ele não respeita respeita ninguém porque ele tem espírito de liderança. Que espírito de liderança? Na verdade, o que falta é pulso com ele, né? Exatamente. Aí quando essa criança começa a responder, né, começa a mostrar, não tem respeito pelo pai, não tem respeito pela mãe, não tem respeito no contexto social que ele está inserido, seja na escola, ou num curso, ou na rua. Ou na igreja. Ou na igreja. Então, você fala assim, ele vai ser isso, ele vai ser em todos os lugares. Sim. Né? Não era um comportamento isolado. Né? Um comportamento, por exemplo, assim, ele é isso só na igreja, ele é isso só na escola. Não, uma criança de 10 anos, ele é o que ele é em todos os lugares. Então, ou assim, pelo menos na maioria deles. Então assim, né? E ele já aprendeu onde ele pode mostrar e onde ele não pode mostrar. E era exatamente esse ponto que eu ia falar. Eu falei, pior ainda, porque se ele consegue se modificar conforme o ambiente, a gente tem que ter mais cuidado ainda. Exato. Porque ele já consegue dominar. Exatamente. Né? Então, eu sempre chamo muito a atenção quando eu estou falando com pais, quando eu estou falando com alguém que vem falar a respeito de criança, é igual um termo que a gente ouve muito, criança não mente. Gente, mente. Mente muito. Mente porque eu mentia. Mente, toda criança mente. Meu pai usa um provérbio que ele diz assim, que o bom julgador, por si, ele julga os outros. Então, eu posso dizer que mente porque eu mentia. Exatamente. Mente por medo, mente para aparecer, para fazer gracinha, mente para não ficar por baixo. Autoproteção. Sim. Então, mente sim. Agora, sim, tem comportamentos que são muito reais. Igual a maioria, não quer dizer que 100% das crianças, quando elas gostam de uma coisa, elas gostam mesmo. Sim. E quando elas não gostam, você pode prometer o céu, que ela vai dizer que ela não gosta. Exatamente. Então, tem coisas, eu tenho uma filha de 6 anos que ainda é autista. Uhum. Não brinque com ela, nunca pergunte como é que você tá, porque se ela achar feia, ela vai dizer. Falar a verdade. Sabe, às vezes eu falo, mas eu tô legal. Ela, mãe, troca essa roupa. Eu, bem, mas não tá bonita. Não. Aí ela, não. Aí eu falo, mas eu vou assim mesmo. Tá bom, mas você vai feia. Entendeu? Mas é. E aí, pastora, nós como ministro do Evangelho,
Né? Nós estamos nos isentando disso. Porque cada dia que passa, você acorda, você vai mexer nas redes sociais, você encontra ali defensores que se levantam com princípios que não são bíblicos, não acrescentam em nada na sociedade, em nada. Né? E eles estão, cada dia que passa, colocando uma tarja na boca dos pais, uma faixa de... Né? Antes era só aqui, mas agora é aqui. Sim. Né? Então, assim, você não pode ensinar, você não pode corrigir. Né? Teve um absurdo hoje, eu vi de manhã, uma psicóloga, né? E ela, assim, ela se intitula como alguém que ela ensina mães, ensina pais como criar filhos. Como respeitar seus filhos. Como respeitar... Exato, tá vendo? Como respeitar os seus filhos. E a maneira com que ela passa essa visão distorcida de como se respeita os filhos é dar na mão dos filhos uma autoridade que eles não estão preparados para receber, porque você respeita. Só que a maneira que ela ensina o respeito pelos filhos, você está ensinando os seus filhos a te desrespeitarem. E desrespeitar pai e mãe é desrespeitar uma sociedade inteira. Sim. E é por isso que nós estamos vendo hoje uma sociedade ela sendo completamente, ela está sendo minada. E o diabo sabe exatamente onde entrar. É dentro das casas. Sim. Né? É fazendo com que o pai e a mãe vá contrário ao que a Bíblia diz. Ensina o menino no caminho que deve andar. Então, assim, não ensina o menino no caminho que deve andar. Não ensina. Dê liberdade para ele escolher tudo que ele quer. Com 6 anos ele vai dizer quem ele é, o gênero que ele tem, tudo. Então, não ensine. Não ensine, deixa que a gente ensina. Deixa que a sociedade deturpada ensina. Né? Deixa que a escola ensina. Então, assim, é muito sério. Tem um vídeo muito curtinho, que eu não sei se a gente vai achar hoje, até pela internet, mas na época que a Xuxa deu a ideia, porque ela, aliás, não sei se foi a ideia veio dela, corrigindo a fala, mas eu sei que ela fez muito a respeito da lei da palmada, contra a palmada. Disso. E eu lembro que no calçadão de Ribeirão Preto tinha um senhorzinho de idade, e ele estava sentado bem naquela... não sei se você conhece Ribeirão, mas é uma parte virada para o Pinguim, que é uma choperia muito famosa em Ribeirão Preto. E ele sentado assim, e a moça vinha perguntando e falava assim para ele, o que o senhor acha? Né? A Xuxa tem razão, né, que não pode dar uma palmada. Ele falou, mas eu concordo com ela. Aí, por quê? Ele falou, porque a Bíblia não manda dar uma palmada. A Bíblia manda dar umas varadas. Pega a vara. É isso que a Bíblia manda. E esse ano eu me formo em psicologia. Fiz direito. E a Mariana me passou a maior vergonha da minha vida. Porque um dia eu levei ela para levei ela para a faculdade, para o meu professor de Direito Civil, que era o meu preferido. Quando chegou ali, ele perguntou assim para ela, Mariana, sua mãe te bate? E ela no meio da sala, bate. Mas ela batia, não mentia. Ela também me ensina a não mentir. Aí ela, bate. Aí ele me chamava de Elinês, né? Ele falou assim, Elinês, o que é isso? E o professor, continue na prova. Essa aqui já foi. Mas por quê? Só que assim, não estou tirando a minha responsabilidade. Do Miguel. Isso foi muito bom. O Miguel tem um menino na nossa igreja. Ele tem, acho que 4 anos de idade. 4 anos. E a gente estava no canto das crianças e a irmã Selma, a tia Selma, estava pregando para as crianças. Ele parou a pregação do nada, levantou a mão assim. Você sabia que eu apanho? Seria a Luísa em casa. A mãe dele estava sentada atrás, ela me só abaixou a cabeça. Me fala onde é escudo, quem é essa tia Selma aí? No momento, a Luísa não vai. A tia Selma lá do Odebrais mesmo. Ah, é? Ela. Por isso que eu ia falar, eu também tenho uma tia Selma. Será que é ela? Mas ele parou o culto, levantou a mão e ela deu a palavra, né? Ele, você sabia que eu apanho? É que tava pedindo socorro. Aí a mãe dele falou assim, quem vê isso até pensa. Aí o meu de 25 me passou uma vergonha parecida. Um dia a gente foi um casal pregar na igreja. Aliás, foi a sogra, a filha e o genro pregar na nossa igreja. E quando foi chegando já metade do culto, eu entrei para a cozinha para fazer a janta, porque todo mundo que vinha a gente recebia com um jantar. E nisso minha mãe estava no culto e eu fui para a cozinha. Eu adoro cozinhar, gente. Aí tô lá na cozinha bonitinha, daqui a pouco vem o irmão, o genro, de mão dada com meu filho. Ai, meu Deus. Aí falou assim para minha mãe, pastora, quem é a mãe desse menino?
Aí minha mãe Ai, meu olhou Deus. e falou assim, por quê? Aí ele falou assim, tadinho, pastor. Ele falou pra mim que ele apanha igual um cachorro. Meu Deus! Aí minha mãe deu uma gargalhada daquela bem nordestina mesmo. Falou assim, é ela. E apontou. Jesus da glória. Eu falei, irmão, merecer, ele merece pior do que um cachorro. Porque nem um cachorro precisa apanhar tanto que esse menino pede. Olha lá. Mas outra hora que eu tiver com tempo eu te conto as coisas que ele já fez. Meu Deus. Então ficou o meme da família. Todo mundo quando Apanha fala, igual toca cachorro. nesse santo aí, a gente já fala assim, apanha igual cachorro. Marcou. Marcou. A Luísa aprontou uma comigo dessa num culto e eu não tava perto. Quem passou a vergonha foi a irmã mais velha, a Giovana. Antes de ir para a igreja, eu lembro que eu acho que foi num culto que o nosso pastor, né? Nosso pastor, ele marca reunião de obreiro e depois o culto da ceia. E eu fui e a Giovana ficou responsável de levar ela pro culto à noite. E a Giovana fez ela comer antes de ir para a igreja. Porque a Luísa não tem tamanho, ela é uma vírgula, mas é fome o dia inteiro, ela tá com fome. A gente O tem. dia inteiro. O dia inteiro. E ela, no meio do culto, os jovens da Giovana falou, mãe, eu passei uma vergonha, porque estavam todos os jovens sentados atrás. E ela sentou e ela não quis comer. Né? Colocou o prato, ela não quis comer. Ela virou para um dos meninos e ela falou, eu passo fome. Você sabia que eu passo fome? Eles me deixam passar fome. Só que ela é muito dramática, pastora. E eu tô falando pra senhora, a senhora não acredita. Ela é dramática, daquela que põe a mão no rosto e ela afunda. E ela disse pros jovens, virando pra trás, eu passo fome. Eles Que me dó. deixam passar fome, eles não me dão comida. E a Giovana falou, mãe, se tivesse uma assistente social, a senhora tava... Igual a gente fala assim, a gente tá no corgo. Eu tava no corgo. Eu tava. Se tivesse alguém ali atrás que fizesse uma denúncia... Eu tava perdida, porque essas crianças são terríveis. E aí eu lembro que eu usei essa fala dela, Eu colocava comida no prato, ela fazia assim, eu falei, não, você vai comer, você não passar fome. Então, você não é de manhã tomar o leite, você passar fome na hora do almoço, na janta, isso ficou marcado. Filho é demais a conta. A gente sempre brinca e fala assim, o que mãe é? Passadora de vergonha. Mas é isso. É exatamente isso. É exatamente A gente isso. nasceu com um dom, passar vergonha. Passar vergonha. A gente não passa mais, como minha irmã dizia, ela falou, eu não passo mais porque eu não tenho. E meu esposo fala que eu sou brava, né? Ele é mais bravo que eu. Ele é mais bravo. Que assim, ele disfarça melhor. Eu sou brava, mas ele é mais bravo que eu. E assim, filho de italiano, eu falo muito alto. E aí, às vezes, eu falo, e aí ele chega, abre o portão e fala assim, pelo amor de Deus, tá dando pra ouvir você falar lá da esquina. Eu falo, que bom. Ele fala assim, não, amor, você gritou, ele sabe o que eu falei pra Luísa. E eu moro num sobrado, às vezes ela tá lá em cima, eu tô aqui, imagina. Ela lá em cima, ele fala assim, amor, na esquina, eu tô virando a esquina com o pão na mão, eu tô escutando o que você tá dando bronca na Luísa. Eu falo, graças a Deus. Aí depois me dá uma vergonha, porque eu falo assim, se os vizinhos pensar que eles apanham o tanto que eu grito... Já era. Eu tenho que aprender com a irmã Cristina. A irmã Cristina falava pouco. A hora que ela falava assim, pera lá, você já estava sentindo a vara. Não avisava. Mas é muito difícil, pastora. A gente ri, mas realmente hoje é muito difícil. Está sendo muito difícil, né? Sim, para nós. Mas eu penso que um pouco também é porque assim, a gente não sabe mais qual é o nosso lugar. Porque eu tenho 2 filhos biológicos e a nossa pequenininha, de 6 anos, a Milena, ela é adotiva. Uhum. Então, é assim, se eu corrijo, para que você pegou filho dos outros para judiar? Se eu não corrijo... Nossa, você corrigiu tanto os seus, agora você pega um para fazer o que quer com você. Meu Deus. Aí você fica naquele caminho. Você vai para um lugar que a criança der uma birra, não é, graças a Deus, o problema dela, mas assim, você vê uma criança que dá uma birra, aí as pessoas falam assim, cadê a mãe dessa criança? Aí se você corrige é porque você... Aí se você corrige, mas precisa de tudo isso, então a gente fica sem saber qual é o nosso lugar. Sim. Porque a gente está sendo julgado o tempo Sim. todo e ninguém entende que a maior dificuldade, na verdade, Sim. é nossa, porque você está formando um caráter. Sim. Né? E eu falo muito a respeito disso. Falei, meus filhos, o que eu queria, o que eu quero, o que eu tento é que eu consiga desenvolver em vocês, pelo menos, um caráter cristão. É o E suficiente. meio caminho está andado. Porque aí o restante vai ser responsabilidade de vocês. Igual hoje mesmo. Entramos numa loja no centro. Ela olha aquele monte de vestidinho de caipira e falou assim para mim, eu vou na festa caipira da escola. Só que eu não tinha conversado com ela ainda esse ano. E eu peguei e falei, não, minha filha, você não vai. Por que eu não vou? Falei, você não vai porque é uma festa religiosa
Não condiz com a nossa religião. Jesus não gosta disso. Aí pronto, um par de olhos me olhou fuzilando. A moça que estava vendendo, né? Já me olhou assim. Falei, filha, Jesus não gosta disso. Essa festinha é a festinha do Santo Antônio, a festinha E a gente nem acredita neles. Né? Mas eu tentando entrar. Ela falou, mas a minha professora sabe disso? Você precisa avisar ela então, porque ela não sabe que eu não posso ir. Falei, mas ela vai ser avisada. Tá bom? Tá bom. Aí passamos, entrou numa outra loja, ela falou assim, olha, eu acho que eu devia comprar um vestido desse. Tudo bem, se eu não for na escola, mas eu podia ter um vestido desse em casa. Aí eu peguei e falei, Milena, você já entendeu que Jesus não gosta disso? Deixa eu te explicar. O seu coração é de Jesus. A gente não divide o nosso coração com ninguém mais. Aí passou. Daqui a pouquinho veio a moça e perguntou assim para mim, a senhora é crente? Eu falei, sou. Eu ouvi a senhora falando com a sua criança. Eu falei, que bom. Mas não tem problema nenhum. Eu falei, esse é o discurso de todos os novos crentes. Mas eu sou crente raiz. E pergunta para um católico se a festa caipira não é dele. Eita. Pergunta para uma pessoa que ele é devoto do santo, se essas festinhas católicas, se essas festinhas caipiras não é do santo dele. Se ele te responder que não, a gente volta a conversar no assunto. Todos eles, aqueles que são sérios, que pratica a religião, todos eles entendem que a festa caipira é do santo deles, sim. Exatamente. Então, a gente está tomando para dizer que não tem nada a ver, para participar daquilo que o Senhor não nos chamou. Falei, minha irmã, todo fim de semana tem uma festa na igreja. Não é por falta de festa que a semana vai morrer. Exatamente. A gente não vai mais porque não tem tempo, não tem condição, não tem muita coisa. Mas não é por falta de festa na igreja. Exatamente. Eu vejo, pastora Aline, se a senhora me permite, a Bíblia. Né? Então, assim, a Bíblia é vista por quem não a conhece, né? Por quem não a desmerece, mas olha com uma maneira de maneira indiferente, né? E mentirosa, de olhar mentiroso. Nós vemos um movimento feminista, olha a Bíblia como um livro machista. Sim. Como um livro que tira direito de mulheres. Né? E eu vejo hoje a senhora falando, e o Espírito Santo ministrava no meu coração enquanto a senhora dizia. E nós, até no momento da gente rir aqui, de nós rimos, né? Das vergonhas. Das vergonhas, né? Das cobranças. Porque nós sempre ficamos com a culpa. Sim. Se corrige, se não corrige, se fala alto, se não fala alto, se fala muito baixo, né? Se é muito calmo ou se é muito nervosa. Nós sempre ficamos com uma parcela de culpa. Mas eu acho que hoje, tenho a plena certeza, que o que precisa dentro da nossa sociedade é que as mulheres cristãs, as mães, assumam o seu papel dentro da sociedade. Porque mulheres, às vezes, não são mães. Né? Eu usaria até uma maneira que eu falo em casa, que as meninas riem, né? Assim, se declaram feministas, não tem nada de feminina. Né? Não tem nada de cuidado, nem materno, nem de mulher consigo mesma. Mas, enfim, eu acredito que olhando para a Bíblia, que é a nossa bússola, né? Que é o que nos leva à frente, a Bíblia nos coloca em Provérbios, capítulo de número 31, capazes de dar conselhos a reis. Isso é tremendo. Totalmente. É tremendo, né? Assim, conselhos de uma rainha ao seu filho. Então, assim, nós somos vistas, nós somos colocadas pela Bíblia como capacitadas pelo próprio Deus, mulheres virtuosas. Nós temos a capacidade de aconselharmos futuros reis. Vamos trazer para o nosso sistema hoje, né, dentro do Brasil. Nós não vivemos a monarquia, nós vivemos a democracia. Nós temos a capacidade de formar futuros presidentes. Com certeza. Né, de formarmos homens e mulheres que vão galgar um espaço na sociedade que nós, alguns anos atrás, nós olhávamos e nós não achávamos que era para cristão, para protestante, para crente. Mas a Bíblia nos mostra, nós temos a capacidade de formarmos pessoas que terão uma posição dentro da sociedade que será decisiva. Sim. E nós estamos nos omitindo. Muitas vezes. Né? Eu li uma frase esses dias, se a senhora me permite. Claro. As orações silenciosas. Isso é tremendo. Sabe aquela oração silenciosa que você está fazendo enquanto você está fazendo uma comida? A oração silenciosa que você faz quando você entra no quarto do seu filho.
né? Tem aqueles vídeos no Instagram que dá risada, né? Quando você tem uma mãe pentecostal e aí mostra você acordando. Eu racho de dar risada daquilo que é verdade. Quantas vezes? É verdade, né? Às vezes você tá dormindo, você acorda com a sua mãe expulsando, mas tá expulsando o quê? Nossa, sai. Com a testa lameada. O óleo. Isso, vai derramando azeite. E aí a gente tá rindo de novo, mas é a verdade. Não é? Nós é temos... uma coisa super importante. Sim, né? nós temos essa capacidade. Eu estava esses dias, meu irmão veio me ver e ele disse que ele queria ver a barriguda. Ele falou, até ministrando, ele falou que ele tinha vindo me ver. E aí eu não ouso, agora ele vai saber. Ele não sabe que a Bíblia da minha mãe está comigo. Né? E foi a minha irmã que me deu. Minha irmã voltou para Cristo. Minha irmã tá na Jocum, né? E ela veio passar uns dias aqui com a família para ver os irmãos. Nós não temos nem pai nem mãe, mas ela veio nos ver. E aí na sala ela falou assim: cadê a Bíblia da mãe? Porque ela me deu a Bíblia da minha mãe. Eu quase que eu perdi o coração porque o meu esposo tinha esquecido a Bíblia da minha mãe num culto. E eu falei: meu Deus, e agora? Porque a Bíblia da minha mãe foi embora. Né? Então, assim, mas enfim, assim, eu disse pro meu irmão o dia que ele veio. Eu me recordo das madrugadas, novamente as madrugadas. Né? Eu tinha 9, 10 anos, e eu tinha um ciúme do meu irmão muito grande, porque ele é 4 anos mais velho que eu, 5 anos mais velho que eu. E eu me recordo de acordar na cama, e eles não tinham me chamado para orar. E eu acordava de madrugada com a minha mãe orando com o meu irmão, e Deus usando minha mãe para falar com o meu irmão no quarto. E meu irmão recebendo a graça do Senhor, e aquilo inundava o quarto. Minha mãe, o meu irmão, na época de 15, 16 anos, e eu, 10 anos, 11 anos. E eu me recordo que eu disse para ele, eu me lembro do dia que ela comprou a Bíblia. E ela comprou 2 Bíblias iguais, a dela e a sua. E a minha, ela me deu uma Bíblia pequenininha de criança. Eu fiquei muito bravo com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. A Bíblia que ela dá para ele é Bíblia de quem prega, e a minha Bíblia é Bíblia de criança. E eu me lembro a primeira vez que eu ministrei a palavra do Senhor, com 11 anos. Me recordo que nessa época minha mãe estava passando uma fase na fé dela terrível. Estava batida em casa. E eu me recordo que a mesma líder da mocidade, tinha gravado a pregação numa fita e levou para ela ouvir, colocou no toca-fita. Parece que eu tô me sentindo velha nesse momento, mas tudo bem. Colocou no toca-fita. E eu me recordo que minha mãe, ouvindo eu ministrar, minha mãe chorava. E aquela irmã falava, tá vendo, irmã Cristina? Filho de peixe é peixinho. Então, assim, ela estava querendo dizer, ela aprendeu com você. Uhum. Então, assim, eu não recordo, pastora Elines, da minha mãe ser chamada de uma grande pregadora, dela ter sido chamada de uma grande professora de teologia, né, que é algo que eu peço ao Senhor. Mas eu lembro da minha mãe sendo mãe. Sim. A minha mãe tomou a posição dela no tempo dela, no contexto dela, dentro da limitação dela. E eu vejo hoje uma sociedade com mães omissas. Sim. Principalmente mães cristãs omissas. Nós estamos sendo discipuladas, não tem outra palavra, por pessoas que não carregam a mesma fé que nós. Sim. Que está distorcendo aquilo que a Bíblia nos deu, qual é a nossa responsabilidade. Hoje tem um grande pastor, né, renomado aqui no Brasil, hoje ele estava dizendo sobre o namoro cristão, falando o que está acontecendo dentro do namoro cristão, que não adianta você entrar dentro da igreja, não é mais um namoro saudável, não é mais, e infelizmente é verdade. Na verdade, desculpa interromper, Imagina. mas ultimamente, geralmente, tem sido um dos mais tóxicos. Sim. Um dos menos saudáveis. Sim, sim. E por quê? Porque realmente a culpa vai vir de novo em nós. A gente precisa estar pronto para carregar esse perrengue aí, esse peso aí. Nós estamos nos omitindo. Até a gente colocar uma pontuação, é claro que eu namorei há muitos anos atrás. Uhum. Em 8 de janeiro, faz 30 anos que eu comecei a namorar meu esposo. Nossa. Eu era muito menina, mas uma das primeiras frases do meu pai foi: nós sempre temos o costume de almoçar aos domingos na casa dos irmãos da igreja ou de pessoas que ele trabalhava, que ele aproveitava para evangelizar. Uhum. E então ele falava assim: namorado aqui não manda. Se você vai ou você não vai. Se eu falar que vai, vai. Para dar uma ordem numa filha minha, primeiro ele tem que assinar um papel. Nossa. E colocar um pedacinho de ouro no dedo dela.
Aí, a partir daí, eu tiro o meu... Ele ainda falava assim, eu tiro o meu time de campo Pronto. e deixo ele governar. Mas antes disso, quem manda nessa casa, nessa filha, nessa família, sou eu. E meu pai é desse tamanhozinho. Ai. Meu pai não levanta a voz com ninguém. Uhum. Mas, assim, sempre teve um respeito. E quando nós passamos por uma crise muito difícil, que a gente já estava ali com uns 7 anos de casamento, a gente estava numa crise muito difícil. Meu marido falou assim, olha, vamos separar? E toda vez que ele falava isso, eu chorava, pelo amor de Deus, o que eu fiz, né? Vamos levar, olha, Deus o diabo está feliz com isso, aquelas, né? Aí, nesse dia, eu já estava de saco cheio, de tanto ouvir, vamos separar, vamos. Eu falei, vamos. Só que você não me achou na rua. Vai me devolver lá pro meu pai. Você não foi lá pedir? Então, você vai pegar eu e nosso filho, você vai devolver lá pro meu pai. Aí ele falou, então tá bom, amanhã eu vou. Nunca chegou amanhã. E ele nunca foi. Eu falei, você não me achou na rua, cara. É. Você pediu para alguém para casar comigo. Aí ele brinca que ele fala que ele pagou o dote, porque ele pagou o casamento Pagou civil. caro. R$147. Aí ele fala, eu mando porque eu paguei. Eu falo, gracinha, mas assim... então, assim, são coisas que hoje, se você deixa uma filha tua namorar, praticamente está casada. Exatamente. Ai, vai numa viagem, eu não vou porque o namorado dela não deixou. Como assim? Exatamente. Ela não canta mais na igreja. Por quê? Ai, o namorado tem ciúmes, ele não gosta. Exato. Ela tinha ministério, mas começou esse namoro. Eu falei, mas onde é que vocês estão? Então. Né? Eu falei, onde é que vocês estão? Amanhã, mais tarde, eu posso até fazendo isso, vocês repreendem os capetas das minhas costas. Porque não entra na minha cabeça que isso seja um comportamento nem de pais, Não. muito menos pais crentes, Sim. pais cristãos. Sim. Sabe? Então, o que eu falo muito para os meus filhos, não sirvam ao Senhor porque eu sirvo. Não sirvam ao Senhor porque eu mando. Sim. Amem ao Senhor. Vocês precisam amar a Deus. Porque ninguém vai entrar no teu coração para tirar. Sim. Um sentimento nutrido por aquilo que realmente é verdadeiro. Exato. Então, essa é a minha briga com eles constante. É a minha luta, tudo que meu filho faz, eu tô de cá. Só eu falei, ó, de olho. Mas Também, acho que a ideia principal... Acho não, tenho certeza. A ideia principal que as feministas se agarraram para pautar na Bíblia, que a Bíblia é machista, é simplesmente a palavra submissa. Porque elas não entendem o significado de submissão. Nem no raso elas conseguem entender. Elas acham que submissa é o homem falar e você atende. Ele bate o pé e você obedece. E não é isso. Não. Mas porque também, agora entrando em contrapartida, nós vimos isso ser feito muito tempo. Sim. Nós já temos, nós viemos de uma sociedade machista. Sim. Então, hoje, para a gente conquistar o direito que temos hoje, Sim. né, muitas sofreram, muitas lutaram. Sim. Muitas sofreram mesmo o peso da corda no pescoço. De uma época onde você... é uma brincadeira, mas as pessoas falam assim, você viu como Sara chamava Abraão? Falei, mas o dia que ele falou, você vai, você dorme com ela e o filho é meu, ele também teve que obedecer. Então, tem umas conotações e outras conotações, Sim. né? São coisas que a gente precisa observar. Sim. E eu acho muito interessante, até naquele texto de Eucana, que ele fala para a esposa, ele diz assim, eu não sou para ti melhor do que 10 filhos. Falei, cara, para um homem, ele tacar isso na cara, ele tem que ser muito bom. Tem. Então, mas é isso que eu digo, né? Quando a Mariana falou a respeito das feministas, elas não entendem, não vê nada, não entendem exatamente nada, né? A Bíblia no Antigo Testamento, ele é repleto de cuidado com a mulher, de proteção com a mulher. A maneira, o sistema patriarcal, ele amparava a mulher, ao contrário do que dizem de colocar sob um peso ou rebaixar. Não, a mulher ela era completamente amparada, cuidada. Deus criou leis no Pentateuco, você vê leis protegendo a mulher, né? Lei do resgate, e, dentre outras. O Novo Testamento, a senhora estava dizendo... Falou a respeito de muitas sofreram para chegarmos a Deus. O Novo Testamento tem uma passagem falando, né? Vamos para a Bíblia,
né, que é a melhor coisa. Tem uma passagem que ela é completamente distorcida. E até hoje, num tempo que a teologia, você encontra canais de teologia no YouTube de graça, que te explica, né, que fala a respeito de Paulo, né? Tem muitas irmãs que olham a Paulo como um machista, quando fala as mulheres fiquem caladas. Não entende o contexto daquele versículo, não entende. Eu digo para os alunos, né, nós precisamos, quando nós lemos a Bíblia, tem uma matéria que é a hermenêutica, e a hermenêutica nos ensina, você lê a Bíblia, você lê o texto, você examina o texto pela ótica, pela lente do tempo, pela lente da cultura, pela lente, né? Existem várias maneiras de você estudar a Bíblia antes de você aplicar aquele verso. E era exatamente o contrário. Era um contexto em que a mulher estava sendo inserida dentro do culto. E é dentro de um contexto que a mulher ela não tinha tanto acesso ao evangelho, a aprender. Né? Então, assim, vocês estão aprendendo agora. Aí você imagina, pastora Elines, dentro de um culto, a gente conversa um monte. Olha que nós puxamos uma conversa num fio onde nós estamos. Né? E eu estava nervosa, falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas é assim, né? Então você imagina, num culto, se você vê duas irmãs conversando, aquilo já tira... Meu Deus. Uhum. Aí você imagina os esposos sendo acompanhados pelas mulheres, e aí tá lá o pregador, né? O pregador falando, e algo que você não entende, e aí você pergunta para o seu marido dentro do culto. Aí você imagina toda a igreja ao mesmo tempo, todas as mulheres dentro da igreja perguntando ao mesmo tempo. Que culto é esse? Então, assim, ao contexto, fala assim, você tem alguma dúvida? Pergunta em casa. Culto, fica quietinha, aprende. Você está sendo inserida. Né? E eu sou de Madureira com uma alegria muito grande, e eu vejo Madureira, a liberdade que o Ministério de Madureira dá para a mulher ministrar a palavra do Senhor. Eu falo assim sobre o terreno da assembleiano, né? Assembleia de Deus, que as mulheres não sobem no púlpito, né? Alguns ministérios, né? Respeito, com total respeito. Mas, assim, não pregam a palavra, não tem separação eclesiástica. A liberdade que o Ministério de Madureira deu para as mulheres, né, já inicia, a história de Madureira inicia com essa guerra, com a guerra de dar liberdade para a mulher pregar a palavra, porque eram mulheres cheias da graça do Senhor, cheias da virtude do céu, da revelação da palavra. Né? Então, assim, eu vejo a graça do Senhor sobre esse tempo novo. E nós estamos nos omitindo a essa liberdade que o Espírito Santo nos deu. Essa sociedade, a sociedade brasileira, é uma sociedade que dá espaço para a mulher. Nós estamos fazendo o quê com isso? O que nós estamos fazendo com isso? Nosso pastor presidente disse na reunião de obreiro, nessa última reunião de obreiro, ele pegou e ele falou assim, eu não sou responsável por aquilo que eu não sei. Aí ele explicou, você é responsável por tudo que você sabe. Você tem uma responsabilidade, um grau de responsabilidade nisso. E essa conversa, eu sempre pergunto isso para os alunos, isso vai dar em quê? Sim. Eu estava dando aula no médio, e aí nós estávamos assim, eles estão terminando, faltam poucos livros para eles terminarem o curso médio de teologia, e aí a pergunta que eu fiz para eles, e vocês vão fazer o quê depois disso? Aí um falou assim, eu não vou fazer o bacharel, o outro, eu vou fazer o bacharel. Eu falei, não tô perguntando da sequência, eu estou perguntando o que você vai fazer com tudo isso que você absorveu até aqui. Deixa eu só fazer um ponto nisso que você está dizendo. Quando eu fiz 5 anos de Direito, finalizei, diploma lá em casa, não está na parede, porque eu quero um de pele de carneiro. Não é isso, não. É que eu estou esperando um lugar especial para colocar ele. Mas sabe o que eu aprendi em 5 anos? Que todas as leis, elas não são para punir, com o intuito de punir. Elas são, a intenção dela é que seja para que você aprenda. Não faça porque tem consequência. Aí eu falei, não é isso que eu quero da vida, mas eu entendi que a Bíblia fazia todo sentido. Cada vez que ele estava lá contando, dando estudo de caso e contando histórias, eu falava, isso cabe em tal texto. Isso, assim, eu ficava medindo a Bíblia o tempo inteiro. Acabei, comecei psicologia. Falei, agora eu acho que eu vou ir para a matéria. Aí eu falei, realmente Augusto Cury diz que é verdade. O maior psicólogo do mundo é Jesus. Jesus. Porque tudo que a Bíblia diz é isso aí. Inclusive, uma das coisas que me perguntaram no começo do curso é que o socialismo, né? O socialismo era uma visão do que a gente pensa que vai ser no céu.
que todo mundo vai ser igual, que Deus manda e todo mundo obedece, que não tem ninguém acima de ninguém. E na época eu falei, não tem muito a ver com isso, mas uma hora a gente conversa. Eu não tive a oportunidade de conversar com esse professor, porque ele acabou saindo da faculdade, mas essa semana tem voltado muito isso ao meu coração. As leis que a Bíblia fala não têm a respeito do que vai ser no céu. É sobre uma vida aqui na Terra. Sim. Porque o que é lá já está determinado. Já funciona e já acontece. Sim. Inclusive, quando me disseram a respeito de... quando me perguntaram por que na Bíblia Nova, da editora Betel, tem escrito Bíblia do Culto, eu falei, eu não sei qual é a visão, mas quer que eu pegue a minha? Eu acho que quando nós abrimos a palavra e nós abrimos o coração para a palavra, nós entramos num culto que já existe. Falei, de repente, eu estou mais doida do mundo. Perdão aí. Não, mas foi uma resposta muito boa. Falei, mas essa é a visão que eu tenho, que quando eu abro a palavra, eu não estou lendo um livro. Eu estou partilhando, eu estou com o Senhor daquilo que Ele tem para mim, daquilo que já existe. Eu é que não conheço. Então, o que eu amo na palavra de Deus? O que eu amo na pregação? Em mulheres, em homens, o que eu gosto quando eu vejo essa sabedoria sendo explanada? É exatamente isso. É que cada vez você vai aprendendo um pouco mais. Ah, então entendi. Sim. Então faz sentido. Então, sabe assim, só que aquela questão, que a Mariana tinha separado uma pergunta para falar sobre... Quer fazer aquela? Eu acho que cabe bem nesse contexto. As mulheres. Exatamente. Eu estou olhando esses papéis da Mariana e a Mariana está quietinha. Faz o tempo. Bom, eu queria saber se a senhora acredita que as mulheres terem sido impedidas de subir ao púlpito por muito tempo, se isso é um dos motivos ou o maior motivo pelo qual 90% das mulheres não se interessam em estudar essa teologia. pergunta dói no coração. Nossa, porque é uma pergunta muito boa. Eu acredito, Mariana, que talvez seja assim uma desculpa, não um motivo, sabe? Certo. Uma desculpa ousada, não um motivo, assim, porque eu acho assim, o motivo eu tenho para mim assim que é algo concreto, né? É algo o motivo disso é esse aqui, igual, né? Da primeira vez que nós marcamos, eu não consegui vir, então assim, era um motivo, não era uma desculpa, não era algo que eu estava, né? Sim. Então assim, desculpa é algo que você pega para, né? Vamos mascarar. Então, assim, o impedir de subir no púlpito para ministrar não tira a minha responsabilidade ou a minha sede de conhecê-lo. Assim, e esses tempos atrás, eu estava até brincando com meu esposo em casa, porque aquilo martelou, está martelando ainda. Numa brincadeira, né? Nós estávamos num retiro, e aí nós começamos a fazer uma brincadeira de mímica bíblica. E estava muito, muito engraçado, assim, a gente estava se divertindo muito. Tinha várias irmãs e vários irmãos, então, assim, estavam os irmãos competindo com as irmãs naquela brincadeira. E era bíblica, então, assim, e aí tinha um abençoado do lado dos irmãos, que aquilo me irritou tanto, dá até vergonha de lembrar. Mas, assim, ele queria colocar coisas muito fácil, porque ele dizia assim, elas não conhecem, aquilo estava me... Eu já participei de uma dessa, lembra? E aí eu tava assim, e eu na minha posição, eu queria defender. Não, a gente sabe, nós sabemos. E aí, de repente, ali no meio das irmãs, alguém falou assim, tá vendo? A gente tá perdendo porque a gente não lê Bíblia. Aquilo foi um soco na boca do meu estômago. Nossa, Deus. Não, querido, fale por você. Então, mas é porque essa pergunta sua. Sim. Então, assim, hoje, dentro da minha sala de aula, eu louvo a Deus que tem alunas ali. Mas a maioria são homens. Então, assim, não é que nós não estamos, porque nós não precisamos de competir nada. Mas eu olho para dentro, assim, não vou olhar para os outros ministérios. O Ministério de Madureira é um ministério que nos dá um espaço de trabalho, de liberdade muito grande. Então, assim, eu quero. E eu digo para o meu esposo, eu tenho fé de um dia eu montar uma sala de aula, assim, dar um nó na garganta de mulheres, sabe? Assim, eu dou aula para homem e para mulher, mas assim, eu de fechar uma sala e sentar ali, mulheres, com caderno, com Bíblia, com livro e com lágrimas. E também isso... Perdão. Não, mas deixa eu só fazer uma pontuação. É que você já faz isso.
É que você não percebe o quanto você já é influência quando se fala na igreja. Amém. Sim. O nome de professores, e fala o nome de uma mulher no meio, você já faz. E quando me indicaram para te trazer, era exatamente, ela é boa. Leva ela porque ela é boa. E ainda falaram assim, o marido prega muito, mas leva ela porque ela é diferenciada. Glória a Deus. Então, não é competir com os outros, é competir com a gente. Sabe? Quando a gente vê assim, infelizmente, a gente precisa de plataformas. Precisamos. A gente precisa de um diploma. Sim. Porque tudo que eu vejo na faculdade, claro que tem coisas e coisas e eu estou sempre aprendendo. O que eu vi no direito, o que eu vejo na psicologia, o que eu vejo dentro da igreja. Gente, eu sei de muito daquilo. Uhum. Mas se eu não tiver um termo antes do meu nome, não tem valor que eu sei. É. Porque tem coisas que eu falo que a pessoa fala, você fala isso porque você é pastora. Ah, mas agora você é psicólogo, então você vai poder falar sobre... Quer dizer que antes eu já não sabia, eu não podia falar? Exato. Nós temos que provar 2 vezes. Exatamente. Né? Nós temos que provar Mas 2 o pior não é isso, é que a gente tem que provar para outras mulheres. vezes. Sim. Porque a nossa maior luta não é embutir nos homens o Não. respeito. Com eles, meia dúzia de conversa e meia pergunta que eles façam e você já para ele, acabou, você ganhou respeito. Exato. Mas é com as mulheres. Exato. O maior preconceito que eu já recebi foi andando 10 anos para a faculdade, para limpar chão dos outros, Meu Deus. de uma boca de uma mulher. Enquanto o meu marido até hoje me arrasta e faz de tudo para que eu leve à frente, eu escutei de outras mulheres isso. Não vai dar em nada, você perdendo seu tempo. Isso é muito triste, né? Sim. Isso é muito triste. E quando eu falo assim, gente, quando eu terminar esse, eu quero fazer teologia no sentido superior, né, no valor superior. Ai, não acredito, você vai perder mais tempo. Gente, 10 anos não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é? Você não vai viver esses 10 anos? Entendeu? Não é o Não é? suficiente. Porque se eu olhasse para trás e não tivesse feito, teria passado os 10 anos. Isso, foi isso que eu ouvi da minha professora. Eu Exatamente. não teria aprendido, não teria os meus diplomas, porque são Exatamente. importantes não para mim, mas para os outros, para provar o que eu já sabia de muita coisa. Claro que muita coisa é novidade, sim. Muito aprendizado. E é tão gostoso, né, pastor? Sim. Nossa, Meu eu Deus. tenho paixão. Sinceramente, eu estou muito cansada, estou desgastada. Ai, parece ter respondendo por mim. Eu estou muito desgastada. 10 anos, todas as minhas manhãs letivas indo para a faculdade. São 10 anos. Mas é uma delícia. Mas penso o lugar que eu me sinto É uma parte. delícia. Sim, Sabe, igual o pessoal brinca assim, eu sou um banco da igreja, eu sou uma cadeira da faculdade. é uma delícia. Eu me isso. sinto parte daquele lugar. E às vezes eu já começo a sofrer assim, tá acabando o ano. E janeiro do ano que vem, fevereiro, quando é dia 1º, né, eu não vou voltar. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que hoje o Senhor tem me chamado para uma nova estação. Né? E, infelizmente, a gente tem que terminar, meu Deus. Ai, que pena, é sério. Mas vai ter que ter Nossa, uma isso foi segunda muito parte. bom. Porque eu ainda tenho muitas perguntas. Ai, mas você ficou com o teu papelzinho aí. Mas, gente, o que a gente gostaria de falar é que a mulher, a gente não é uma frase feminista, mas nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Podemos. Né, nós passamos por, como Paulo disse, nós podemos repetir. Nós passamos pelas aflições, nós passamos pelos dias maus, nós fomos também em tempo de glória, em tudo nós podemos nele, porque é ele quem nos fortalece. Sim. Nunca está em nós. Nunca está no que o Senhor nos chamou para ser. Né? Eu amo o texto que vai falar a missão da mulher, né? Sim. É ser mãe. E uma vez eu fiz até um poema a respeito disso, falando que essa missão não é só sobre gerar carnalmente, né? Biologicamente, mas é sobre você gerar vida. Né? É sobre você trazer uma palavra, e essa palavra é Jesus. Sim. Porque Ele é que pode dar vida. Nós não temos poder nenhum, mas em todo o tempo a gente se entrega a Ele. Sim. Né? E eu só queria pontuar uma coisa sobre os questionamentos, que Maria teve questionamento, Zacarias também teve. Sim. Só que Zacarias, ele falou, não, ele não acreditou.
E Maria, ainda que ela não acreditasse, eu não sei, eu não estava lá, eu não conheço o coração dela, mas ela disse, ó, como será feito? Ela não disse que era impossível. É só me explica. Então, questionar não é ruim. Não. A gente não pode ser dominado pela dúvida. Sim. De Deus não tem poder, não vai acontecer. Por merecimento, queridos, nunca vai acontecer nada, nem Não. na sua, nem na minha, Jamais. de ninguém, porque por mais que façamos, a Bíblia diz que nós somos servos inúteis. Sim. Mas a palavra diz que ele zela pelo nome dele. Aleluia. Ele não dá um passo para voltar atrás. Às vezes nós até enxergamos assim. Parece que o Senhor nos impulsionou e depois paralisou. Para quê? Por quê? Aí uns pregam, não diga por quê, diga para quê. Outro diz, não, você pode dizer porque sim, porque é seu pai. Eu digo, diga o que você quiser, só diga para a pessoa certa. É verdade. Né? Porque o problema não é você pensar, não é você falar, mas é falar no lugar certo e para a pessoa certa. Seja qual for o seu questionamento, fale com Deus. Só que esteja disposto a ouvir a resposta. Amém. Porque muitas vezes nós queremos perguntar muito, mas nós queremos ouvir a resposta que nós estamos esperando. Sim. Né? Um tempo atrás me perguntaram, a Bíblia tem resposta para tudo? Tem. Para tudo. Não, mas tem, não tem a que você quer. Mas tem. Mas tem. É que às vezes não bate com aquilo que a gente está esperando. Eu queria que Deus falasse sim, vai ficar rica, milionária, não precisa nem trabalhar, pode dormir o dia todo. É tudo que eu queria. Mas não foi para isso que eu fui chamada. Né? O Senhor nos chamou já com o intuito de ganhar almas. Sim. De trazer pessoas, de contaminar no excelente sentido de que elas entendam quem é o nosso Deus. É isso. Né? Pastora Josi, muito obrigada. Aí eu que agradeço. Nós estamos gratos, gratos, gratos pela sua presença aqui. Vai ter volta. Amém. Em nome de Jesus. Logo, logo. E nós já queremos agradecer. Quer deixar alguma palavra, alguma coisa? Eu quero só deixar a gratidão mesmo. Gratidão, né, ao Senhor, a vocês por essa oportunidade. E quero deixar uma palavra, um convite, né, às meninas de todas as idades que forem assistir, para que estudem a palavra do Senhor, né? Para que clame ao Espírito Santo, para que faça nascer essa sede, né? Essa sede pelo conhecimento, essa sede pela palavra e principalmente pelo posicionamento, né? Sim. Pelo posicionamento. Não é uma frase que elas usam lá fora, falando que mulher é lugar onde mulher é onde ela quiser. Não, nós temos um lugar. Cristo já nos colocou um lá. lugar. Exatamente. Né? É descobrir quem nós somos nele, a capacidade que nós temos nele. Aleluia. E é isso, para que clamamos ao Senhor a respeito disso. Amém. E só para a gente já finalizar com os nossos agradecimentos, nós gostaríamos de agradecer ao Musical Sandro, que sempre tem nos apoiado. A gente sempre fala, é uma loja excelente, trabalha com instrumentos musicais, com a parte de som. A gente tem sempre falado, pessoal, quem quer organizar a sua igreja, vai lá, eles fazem um trabalho excelente. Procurem um vendedor chamado Washington, lindo da mamãe. Meu filho, gatão, é lá mesmo. Depois temos a Bárbara. A Bárbara, ela é professora de canto, iniciação de teclado, e ela também dá aula de canto. Ela falou outra coisa, mas eu perdi. A próxima eu falo bonitinho, prometo. E eu tenho que falar muito, muito, muito. Ai, que lindo! Corte, vamos fazer um corte bonitinho agora. DNT Studios. Esse é o melhor estúdio de Rio Preto. Porque ele tem, junto com o trabalho, a presença de Deus. Ela fica assim, toda vez. Ela fala, ai, mãe, a senhora puxou eu não aguento a reação do atrás Gente, das vem câmeras. aqui, entre em contato, marca uma visita, vem conhecer. Gente, o negócio aqui é diferente. Sim. Eu fiz um post essa semana, porque eu senti muito no meu coração de gratidão mesmo. A maioria das pessoas que têm nos acompanhado tem visto a nossa saga, a nossa luta com a Milena, que ela é autista, e ela vem na maioria das gravações. E esses dias eles me mandaram as fotos, eu nem vi que eles tinham tirado foto dela, com um mascotinho aqui, que é uma capivarinha, e eu fiquei muito tocada, porque, assim, fazer favor, né, a Bíblia vai dizer para nós a respeito, para a gente não dever nada aos outros, a não ser o amor. E esses meninos eu devo muito. Eu devo muito, devo ao Gabriel, principalmente ao Marquinhos, que é quem mais, né, tem trabalho aqui com ela quando ela vem.
Ela destrói todas as canetinhas dele. Ele nem liga. Lá em casa, quando fala, tem podcast, ela, uhul, vou brincar com as canetinhas dos meninos. A gente já marca texto, mas ela vem e destrói tudo, mas tudo bem. Mas a gente queria agradecer que você assista esse episódio, assista aos outros. Cada um deles é uma história. Né? Hoje tem conosco a pastora Josiane, eles são pastores da Adebras, do Vetorazo. Se você quiser fazer uma visita na igreja, por favor, vá. Ouça eles pregando. Amém. Você vai ver o Senhor falar com você. Amém? Amém. Então, a gente finaliza dizendo, seja intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria.